Olá galera, tudo bem? Eu sou o Fábio Roberto em mais uma videoaula para Live Brain Tutoriais. Essa daqui é a sexta videoaula do curso básico do Microsoft Excel. E hoje eu vou mostrar para vocês a validação de dados. O que é a validação de dados? Então vamos lá. Lembra na aula anterior que eu mostrei como travar as células? Então a gente tem uma fórmula, eu quero travar nessa célula aqui. Está travada, então a gente copia e não muda a minha referência dessa célula aqui. Legal? Mas por exemplo, vamos implementar aqui, vamos incrementar essa nossa planilha. Se eu quiser restringir os valores que são digitados nessa célula, por exemplo, para evitar mesmo erro de digitação, vamos supor que eu tenho que comprar 30%, mas na hora de digitar eu coloquei 300, pronto, baguncei tudo aqui, eu vou comprar mais do que eu preciso, vou bagunçar tudo, vou mandar a planilha para, se tivesse que mandar para o fornecedor, os meus valores, ia ser uma catástrofe. Então, por exemplo, eu quero digitar, quero definir valores que podem ser digitados nessa célula. Como que a gente faz isso? Na guia dados, nessa faixa de opções ferramenta de dados, temos essa opção validação de dados. Então, a gente seleciona a célula que eu quero fazer a restringir os valores e vamos clicar em validação de dados. Ele vai abrir essa caixinha aqui, tá? Que é para a gente formatar. O permitir é o que eu vou permitir. No caso aqui, qualquer valor, então permite qualquer coisa. Agora a gente vai ver as opções. O número inteiro. Se eu selecionar aqui, ele vai ter alguns dados que se eu quero que seja não está entre algum valor, por exemplo. Eu vou colocar 1,30, então eu não quero que esteja entre 1,30, pode ser menor que 1,30 ou maior que 1,30. É igual a, eu coloco o valor que eu quero que seja igual, é diferente de, então eu não quero que seja 30%, coloco qualquer valor menos 30%. É maior que tal, menor que outra coisa, maior ou igual, menor ou igual, tá? Então aqui eu coloco o intervalo, número inteiro, tá? Sem a vírgula. O número decimal é como o número inteiro, porém aceita ponto e vírgula. Ponto e vírgula não, só vírgula. Tá? A lista eu vou pular porque é a lista que a gente vai fazer. Então a data, tá vendo? Ele aceita também o período que eu quero que ele aceite uma data. Ou eu posso ser maior ou igual, menor ou igual, tá? E só aceita a data. Hora, a mesma coisa, só que a gente tem que digitar horas. Comprimento zero também é a mesma coisa, tem os valores, e personalizado é uma fórmula que eu posso colocar aqui, tá? Posso criar uma fórmula, mas nós vamos trabalhar com lista. E o que é essa lista? Pode ver que as opções da lista é um pouquinho diferente, então vamos lá. Ignorar em branco é quando a gente tiver a lista, se ela vai aparecer alguma coisa em branco ou não, eu vou mostrar para vocês. Agora esse menu suspenso que é interessante. O menu suspense se vai abrir uma caixinha desse estilo aqui, ó, combo box na célula. Vocês vão ver. E minha fonte, e o que vai ter nesse combo box, né? Quais são os dados? Vai ser essa fonte aqui. A fonte não é o tipo de letra, tá? É a origem dos dados. Então, ó, eu vou selecionar aqui, tá? Ele fica menorzinho. E eu não sei onde estão meus dados. Só que eu vou colocar aqui, ó. Aí a gente vai preencher na mão agora. Então eu vou selecionar, ó, esse tanto aqui, poderia ser mais, menos, eu vou selecionar esse daqui e vou dar um enter. Então tá vendo aqui, já ficou o intervalo que eu quero, ó, daí da coluna I, linha 5, que é essa daqui, até a coluna I, linha 11. Você vê, ó, que ele travou as duas, porque se eu copiar essa célula para outro lugar, ele copia a validação de dados também, eu vou mostrar, é legal isso. E vou dar um OK. Veja só, apareceu aqui o combo box. Não tem nada porque a gente não digitou nada aqui. Agora a gente vai digitar. Então, por exemplo, os valores que eu quero que digite são 5%, 10%. E olha uma opção. Eu quero de 5 e 5. O Excel ele tem essa inteligência. Ó. De 10 para 5 eu não aumentei 5. Então se eu arrastar aqui, ó, ele vai entender que eu vou aumentar mais 5 também, ó. E assim por diante, ó. E a gente pode arrastar. Tá vendo? Ele tem essa inteligência. Se eu colocasse, por exemplo,
2 aqui, ó. Então de 2 para 10 ele aumentou 8. Então olha aqui, ó. Ele vai aumentar 8 para baixo também, ó. Então 10, 18, 26, 34, 42, 50, por exemplo. Mas eu quero de 5 em 5. Pode ser com outros valores. Outros valores também. Então 5%. Aí seleciono os dois. Tá bom? É um preenchimento automático aqui que o Excel faz. Então olha só agora que legal. Na minha lista temos os valores que a gente quer digitar. Que a gente, vamos supor que eu quero que digite. Então se eu clicar aqui em um deles, olha a nossa fórmula, já vai alterar tudo, ó. Já vai fazer o cálculo, tá? E se eu digitar um valor que não está na minha lista, ele vai dar uma mensagem de erro. Vai falar, por favor, selecionar no valor da lista. Se eu repetir, ele me permite que eu... Ó, você veja só, ele calculou, tá? Mas ainda não está válido, porque eu estou na célula. Se eu clicar fora, ele vai voltar a repetir a mensagem, ó. Ele não vai deixar eu sair dessa célula enquanto eu não colocar um valor válido. Se eu cancelar, ele vai voltar o último valor que é válido, que estava válido, que é o 5%. Ó, eu vou deixar, por exemplo, no 30. Se eu colocar agora 3 e cancelar, ó, ele volta para o 30, o último valor válido. Tá bom? Ah, essa coluna aqui, ó, eu posso até ocultar. Ó, você clicou direito na coluna e vou aqui, ó, ocultar. Olha só que legal. Então aqui ninguém vê de onde está vindo os valores. Então, e eu posso formatar essa mensagem maluca aqui, né? Maluca não, né? Mas essa mensagem a gente pode formatar. Vou cancelar. Então vamos em validação de dados novamente. Ó, é a mensagem de alerta. Posso mudar o título. Posso mudar aqui, ó, o meu texto, né? E posso mudar o tipo de aviso. Porém, olha só como é importante isso daqui. Se eu colocar, por exemplo, o tipo de mensagem aviso, olha só como é o comportamento da mensagem agora. Viu que apareceu mais opções? E olha só, se eu clicar em cancelar, beleza, ele cancela e volta para o valor que estava. Se eu clicar em não, ele não continua, ele volta para a célula aqui para eu alterar. Agora se eu colocar em sim, ele aceita. Tá vendo? Aceitou. Então, esse tipo de mensagem aviso não é legal. Você, né, depende da situação, não é interessante, porque aí a pessoa consegue digitar errado. Você fala, ó, você está digitando errado, mas a pessoa fala, não, quero errado mesmo, e digita. Então, não sei se é legal. E a informação, ela só vai informar só. Ó, digitou um valor que não existe, só vai informar, ó, por favor, selecionar o valor da lista que é aquela mensagem. Mas se eu der um ok, beleza. Deu ok, então digitei mesmo errado. Aí se eu der um cancelar, sim, ela volta para a edição, volta para o valor que estava anteriormente. Sempre volta para o valor que estava anteriormente. Então, no nosso caso, eu deixaria em parar. Se eu estou colocando a validação de dados, aqui, por exemplo, ele está com o valor errado já. Se eu digitar qualquer outra coisa e cancelar, é engraçado que ele vai voltar para o valor que estava, tá? É um bug do Excel. Mas agora, se eu acertei, digitei, aí cancela, ele volta para o valor correto, tá bom? E como lembra que eu falei que a gente pode mudar a célula de lugar. Então, ó, se eu copiar e colar, por exemplo, aqui, ó, ele acompanha os valores porque ela está travada. E eu posso, e se eu só deletar, desculpa, clicar com direito excluir, pronto, ele exclui minha validação de dados. Tudo bem? Ah, eu ia falar do permitir campos em branco. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou primeiro reexibir aqui, que é onde tem os meus dados. Tudo bem? E como funciona esse validação do branco? Vamos lá. Vou abrir aqui, por exemplo. Opa, deixa eu só selecionar aqui. Validação, né? Então vamos lá. Ignorar em branco. Ignorar em branco. Então a gente vai ignorar se tiver em branco. Ó. Só que ela só funciona se você estiver no modo de edição. Aqui, clicar dentro da célula. Tá? Aqui, ó. Clicar na célula com o mouse, por exemplo. Eu vou deletar e vou dar um enter. Ó, ele aceitou, porque ele está ignorando em branco. Então aceitou. Mas se eu ir na validação
desmarcar e ignorar em branco, olha só, é uma falha do Excel. Se eu colocar o 5%, beleza, o 5% existe. Se eu deletar simplesmente, ó, ele aceita também. Então eu vou colocar o 5% e vou no modo de edição, ó, e vou, aí sim eu vou deletar e vou dar um enter. Ó, aí ele dá a mensagem, tá? Então esse ignorar em branco aí, ele é meio, ele tem a sua falha, tá bom? Se eu cancelar ele volta. Então é para isso que funciona aquele ignorar em branco lá, não é muito legal não, mas pode ser que resolva. Tudo bem? Então aqui eu vou ocultar, vou deixar oculta que nem estava. E essa foi a parte de validação de dados. Então galera, eu espero que a explicação tenha ficado clara e o conteúdo tenha sido compreendido. Essa parte é muito legal de validação de dados, que também auxilia bastante, aí restringe bastante os valores e deixa a sua planilha, né, os seus dados, quando você for apresentar, de uma forma mais concisa, mais correta. Então essa foi mais uma videoaula da Live Brain Tutoriais. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal para acompanhar as nossas novas videoaulas. É muito importante para nós. Compartilhe com os amigos e deixe lá nos comentários todas as suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Até a próxima e um grande abraço.